E aí, moçada? Como é que vocês estão? Deixa eu tá literalmente apagando tudo aqui do gráfico pra gente poder fazer junto, literalmente, o que que aconteceu no dia de hoje e por que que vocês vão entender por que que eu não decidi clicar aqui, ó. Aqui eu tinha um clique, literalmente, eu falei pra vocês que se viesse na região de 79 aqui do preço, dessa Fibonacci aqui, ó, dessa Fibonacci, eu teria uma venda encaixada aqui com um alvo aqui embaixo. Só que em um momento, o preço me deu um gatilho de venda que eu aceito favorável. Digamos assim, favorável para mim poder estar executando a minha operação no dedo. Se eu tivesse apregoado ela aqui, você pode ter certeza que eu teria tomado esse loss, porque eu fui dormir e deixei ela apregoada, porque o preço estava acontecendo aqui, ó, no momento da gravação. Literalmente. Eu deixei ela apregoada, deixei essa daqui apregoada e essa daqui apregoada. No momento que eu acordei, o preço estava mais ou menos aqui. Eu falei, opa, esse movimento é um movimento que eu não curto muito operar e possivelmente ele me dá um loss todas as vezes. Todas as vezes. Porque Ásia não foi lateralizada. Entendeu? O meu setup principal do CRT, ele parte da presunção, digamos assim, né? O movimento que a Ásia tem que fazer é uma lateralização e não uma expansão ou uma correção ou um movimento altista, um movimento baixista, não. Ele tem que literalmente trabalhar dentro de uma lateralização, seja dentro da sua kill zone ou dentro da sua sessão completa. Eu levo essas duas considerações. E aí teve a consideração literalmente de Londres, Loud, que a galera gosta de falar assim, fez literalmente nada. Olha aqui, ó. Londres fez literalmente nada, mas deixa eu estar apagando tudo, que eu vou estar sempre apagando tudo e refazendo com vocês. O nosso dia de hoje, ele se inicia aqui. Então, vamos estar mudando o nosso gráfico aqui para 4 horas. Vamos estar fazendo passo a passo todos os dias, vocês que lutem. Primeiro, eu quero pegar aqui, ó, vela de 17 horas do dia de ontem. Então, o preço começa a partir daqui. Vamos marcar a nossa C1, a nossa C2, a nossa C3, a nossa vela de menuzinho, que é às 13 horas que a gente já tem que parar de operar, e às 17. E vamos lá. Primeiro, vela C1, às 1 hora da manhã. Vela C2, às 5 horas da manhã. Todos os horários, horário de Nova York, tá? Nunca se esqueça disso, senão você pode se perder aí. C3, o nosso 9 horas da manhã, que é a abertura de Nova York. Às 13 horas, os dois menuzinhos. E bem aqui, ó, às 17 horas, para simbolizar que é o fechamento do dia, fechamento do candle para iniciar um novo. Fizemos essas marcações? Fizemos. O que que a gente olha, o que que a gente observa aqui agora, ó? No CRT em si, esse candle aqui, ó, foi um candle de expansão, correto? Ele continuou a sua tendência que já vinha continuada lá de cima. Este candle aqui de 13 horas está fazendo falso rompimento até o momento em cima dele. Então, vamos colocar em 15 minutos. Olha só, deixa eu apagar esse amaranhado de linhas aqui que eu já desenhei. O nosso preço. Nesse exato ponto aqui, ó, é às 17 horas do dia de ontem. Eu vou estar marcando ela aqui só para uma referência maior, tá? Sempre deixa de 17 marcada, porque ela é referência do seu dia. E vamos começar então o nosso backtest, digamos assim, do que eu esperava que o dia tivesse feito, porque ele fez um movimento muito atípico. Lembra que eu brinquei na live de ontem, que eu falei que aqui ele estava acumulando para ele poder manipular e depois para ele poder distribuir? E foi literalmente isso. O preço acumulou, manipulou e distribuiu, só que tudo fora de um, digamos assim, setup 159, porque no CRT a gente opera a vela de 1 hora da manhã, a vela de 5 horas da manhã e a vela de 9 horas da manhã. Então é o setup 159, entendeu? 159. Só que pra gente, o 159, ele, digamos assim, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, no caso 5 horas da manhã, 9 horas da manhã e aqui começa a sua contagem novamente. Entendeu? 13, se você converter, vira 1 hora. 17, se você converter, vira 5 horas. E literalmente o preço se repete. Só que eu prefiro fazer da minha verdade absoluta C1, C2 e C3 de 1 da manhã, 5 da manhã e 9 da manhã. O setup 1, 5 e 9 original, entendeu? O outro, a partir da parte da tarde, que é literalmente o horário da tarde, ele literalmente é um outro setup, que a galera gosta de usar bastante o setup 159, mas literalmente ele é outro. Então vocês não podem confundir isso. Vamos deixar aqui, ó.
marcado, que eu falei com vocês também, que essa região aqui era uma região de extrema lateralização e vamos dar continuidade no nosso backtest. Ásia faz a sua abertura, presta bastante atenção no movimento atípico de Ásia, ó. Olha só, bem aqui, ele rompe literalmente um caixãozinho de acumulação que ele estava fazendo. Lembra que eu falei que ia ter gente que ia estar fazendo isso daqui, ó? Com o alvo onde? Lá no topo, ia ter gente que está fazendo isso aqui. Por quê? Porque faz parte de um setup operacional do mercado, literalmente. Só que esse não é o nosso caso, é apenas uma visualização para você saber que ali já tem compradores. Tendo compradores nessa região, você vai observar o CRT aqui, ó. A vela de 17 horas, o que que ela está fazendo? Que a vela de 17 horas está fazendo? Você vai esperar ela fechar, te dar um movimento para você poder acreditar, ou você vai querer pegar com ela se movimentando, acreditando já que o preço pode mostrar um CISD aqui e fazer um movimento de alta para ele poder fechar Fair Value Gaps que ele deixou em aberto? Porque querendo ou não, este candle aqui de 9 horas da manhã, ele se torna a nossa referência aqui, ó. Ele se torna. E acima dele a gente tem essa referência, essa referência. Lembra que eu falei que se esse pavio aqui, ó, não fosse importante, se esse pavio aqui não fosse importante, ele não teria fechado esse possível fair value gap que ele teria deixado? Então, isso daqui é um rejection block que a gente tem no gráfico de 4 horas de continuidade de movimento, que o preço pode tocar e fazer o seu movimento. Só que da mesma forma a gente tem aqui, ó, o 50% de um ranger, digamos assim, um ranger, né? Um polo ranger, seja do que você quiser chamar. E vamos dar continuidade aqui então. Olha que movimento mais desgramado. Olha o que que a Ásia está fazendo. A Ásia está fazendo a sua acumulação? Não, ela está fazendo a sua manipulação. É muito atípico. Ásia, literalmente, não fazer a sua acumulação. Literalmente, você pode puxar o passado quantos dias você quiser ir para trás e ver que a Ásia, em acima de 70% das vezes, digamos assim, acima de 70% das vezes de catalogação, você vai ver que a Ásia foi uma lateralização, seja de sessão ou seja de Killzone, entendeu? Possivelmente, porque a seção asiática ela tem uma única estrutura, digamos assim, fiel ao mercado, que é criar máximas e mínimas para poder criar-se liquidez em uma ponta e a outra ponta fazer a sua manipulação e depois a sua distribuição. É assim que é ensinado pra gente e é assim que a gente segue operando. O resto da vida, viu, moçada? Não vai inventar moda, não, pelo amor de Deus. Não na altura desse campeonato. Seja lucrativo primeiro, depois tu inventa moda, tá? Se o preço tivesse literalmente voltado, aqui a gente tem o nosso CISD, ó. Isso aqui é um CISD. Só que o CISD, ele é de um, dois ou três candles anteriores. Então, o CISD original dessa operação, ele seria aqui, ó, em cima. E possivelmente vai ter gente que vai acreditar que isso daqui, ó, na parte de cima, que vai ser o seu CISD. Eu gostaria de ter acreditado que teria sido aqui, para poder falar para vocês, galera, vai ter gente comprando aí, igual eu falei hoje no áudio. Eu não consegui mandar vídeo porque eu estava arrumando outras coisas, mas eu mesmo assim estive lá no grupo acompanhando e falando, ó, galera, dando as dicas. Vai ter gente comprando nesse exato momento, vai ter gente vendendo nesse exato momento. E eu ainda brinquei com a divergência do GBP USD com o Euro USD, porque eu vou mostrar, tá? É melhor eu mostrar do que eu falar. Mas vamos continuar aqui. Se o cara fosse esperto e ele acreditasse nessa compra, literalmente, a sua entrada, lembra que eu falei no vídeo de ontem que a entrada original do CRT é o candle que faz o rompimento da região. Então, o candle que faz o rompimento da região, ele é literalmente a sua entrada. E aí você vai colocar o seu alvo ganhando 2 para 1, olha onde seria a sua primeira saída, 2 para 1 e ganhando 3 para 1, olha onde seria a sua outra saída. Fala se não é literalmente precificado. O preço pode trabalhar lá? Pode. Samuel, você aceita a venda? Aceito. Por que que você aceita a venda, Samuel? Porque o preço está caindo. E eu quero acompanhar o movimento dessa queda. Ai, Samuel, mas aí tá na hora de comprar. Pra mim não, meu amigo. Pra mim não, tá? Aqui a gente tem um Fair Value Gap, que o preço pode trabalhar dentro dele e pindolar para baixo. Sim, a gente tem esse fair value gap que o preço pode pindolar para baixo. Da mesma forma que a gente tem esse order block aqui em cima, que o preço pode bater na extremidade dele e pindolar para baixo também. E da mesma forma que a gente tem aqui, ó, esse fair value gap que eu brinquei também no vídeo de ontem, falando que a gente teria aqui, ó, olha só, gigantesco aqui atrás. E eu ainda falei, precisa desse tanto de marcação? Não precisa. Eu peguei e fiz isso aqui, ó, apaga essa. E eu peguei e também falei, aqui, ó, a gente tem literalmente uma Fibonacci.
porque o preço já começou a querer fazer o movimento de 50% dele. Então, nesse exato momento, a gente tem uma Fibonacci. É certo ou é errado você escolher esse topo aqui e esse fundo aqui como a sua referência? É certo? É. Só que é certo você escolher esse topo aqui também como referência? É. Você vai decidir isso. E eu queria muito, mas muito, que o preço na madrugada tivesse literalmente trabalhado em cima da 79 e Londres tivesse feito a sua manipulação. Vamos dar continuidade que vocês vão entender o que que eu estou querendo falar? Olha só, olha só, olha só, olha só. O preço volta para retestar o que aqui atrás? Olha só. A máxima da sua lateralização, correto? Vai ter gente que vai fazer isso aqui, ó. Literalmente, tá? Vai ter gente que vai fazer isso daqui, ó. Ganhando 1,5, ganhando quase 2, ganhando quase 3, ganhando mais um pouquinho de 3. Aí tem gente que vai fazer isso, porque faz parte do operacional. Só que você tem que entender uma coisa. Estamos trabalhando em região de extremo preço, estamos trabalhando ainda em região de fundo. Então o preço ele fica um pouco disléxico, digamos assim, para o movimento original que ele quer fazer, mas ele te conta se ele quer fazer aquele movimento, se ele não quer fazer aquele movimento, ele vai te contando. Só que o que você aceita fazer quando ele literalmente encostar ali, aonde você está preparado, onde você está armado para executar sua venda, digamos assim. Porque eu estava armado para executar uma venda aqui, ó, na 79, com meu stop aqui atrás e com meu take aqui. Literalmente, eu estava preparado dessa forma aqui, ó, literalmente. Eu mostrei e deixei gravado para vocês que eu estava preparado e eu falei ainda. E vamos deixar o preço andar para vocês verem como ele vai se comportar. Olha só, ele começa a criar, olha aqui, ó. O guri que opera o CRT, possivelmente também ele poderia ter entrado aqui, ó. E vamos continuar, vamos continuar. Olha só, olha só, olha só. O preço, ele amaranha novamente. Então aqui foi uma acumulação, manipulação e distribuição. O que que ele está fazendo aqui novamente? Ele está acumulando. Por que que ele está acumulando? Porque já começou-se um novo candle, olha aqui, ó. Dentro de um candle, você tem possíveis possibilidades. Dentro de dois candles, você tem possíveis possibilidades. Dentro de três candles, você tem possíveis possibilidades. E uma vai se encaixando na outra, literalmente. E olha só, como o preço vai se movimentar a partir desse ponto aqui. Desse ponto aqui, tá? E esse ponto aqui vai ser onde aconteceu a divergência do euro USD. Só que como eu tô nesse backtest aqui, eu não consigo mostrar lá agora, mas eu vou lá, tá? E olha só. Olha como o preço se comporta. Olha aqui, ó. Esse movimento aqui, ó, que ele faz. Ó, esse movimento aqui que ele faz. E logo após isso ele vai embora, certo? O cara que opera o CRT também, ele tem uma possibilidade de continuidade de movimento após esse rompimento aqui. Aonde seria, aonde seria a entrada dele? Só que ele tem que lembrar, ele já está em região de quase topo. Então, essa entrada aqui, só se um candle aqui confirmar. Que candle seria esse? O de 5 horas da manhã já fechando, fechando aqui, ó. Literalmente, sem voltar. Só que aí ele vai lá beijar a Natasha e volta tudo. E foi bem na hora que eu falei. Eu brinquei ainda, moçada. 11 horas da manhã, literalmente, o preço não fez nada do que eu queria. Fez o movimento que eu queria. Foi lá para suipar porque eu queria que o preço literalmente suipasse aqui em cima para poder me dar minha entrada original, se ela não tivesse apregoada. Se ela tivesse apregoada, seria o loss na certa. E aí o preço ficou brincando na minha cara e falando: Samuel, se você entrar, eu vou te dar um loss. Se você entrar, eu vou te dar um loss. E aí entrou aquela paranoia, digamos assim, na minha cabeça. Por que não executar hoje? Entendeu? Não operar também é operar. Se você estiver sentado entre o PC e a cadeira e literalmente aquele movimento que está ali na sua cabeça não está claro, você pode ser o profissional que for do mercado. Se aquele movimento não estiver claro na sua cabeça, você está literalmente entrando na estimativa de aposta. Entendeu? Você está querendo tirar leite de pedra. Você está querendo literalmente dar murro em ponto de faca. Se não fizer aquilo, se você deixou apregoado e tomou loss, tudo bem. Operações assim acontecem, fazer o quê? Só que se você está sentado entre o PC e a cadeira e você quer executar, e você não presta atenção nos seus gatilhos de entrada, você não consegue, literalmente. Você vai nadar, nadar, nadar e ainda vai ficar no mesmo lugar. Essa compra aqui já ficou literalmente explícita para vocês, e no momento que o preço suipa aqui embaixo no Euro USD, tem uma compra, literalmente aqui, com stop literalmente lá na casa do caramba.
Porque o EURUSD fez um movimento, enquanto o GBP-USD não fez. Esse é o bom do ativo correlacionado. Em algum momento, um ativo vai te mostrar que você pode comprar e o outro ativo vai te mostrar que você não terá compra ali, e assim vice-versa. Em algum momento, o ativo vai te mostrar que ele tem venda ali e alguns momentos ele vai te mostrar que a sua venda não foi efetiva. E aí você vai fazer o quê? Relutar com o preço? Brigar com ele? Não, você vai prestar atenção no seu ativo correlacionado, porque é muito importante. É e não é, vai depender do seu contexto de análise, né? Mas para mim, em alguns momentos faz sentido, literalmente. Nesse momento aqui, ó, tem gente comprado no euro, mas não é esse o caso aqui desta operação, porque também teve gente comprada aqui com alvo lá em cima. Teve. Teve gente comprada aqui com alvo lá em cima, só que o preço possivelmente não pode ir lá. Por que que ele não pode ir lá? Pelo simples fato dele ter um Fair Value Gap aqui, ó. A gente tem que esperar o Fair Value Gap ser trabalhado, digamos assim, e ver o que que ele quer fazer. Ele quer fazer rompimento verdadeiro em cima do Fair Value Gap, ou ele quer fazer falso rompimento em cima do Fair Value Gap para dar uma continuidade ou para dar uma reversão. O preço só se movimenta de duas formas, ou ele sobe ou ele desce. É ou não é? E após uma acumulação, ele tende a fazer o seu sweep. Nossa, meu amigo, na hora que eu tava sentado entre o PC e a cadeira e eu vi esse movimento acontecer, minha boca chegou a aguou. Chegou, sabe, pra pegar a operação. Literalmente, hoje eu tive uma grande luta interna contra minha pessoa mesmo, porque eu pensei assim, porra, eu vou tomar esse loss aqui descaradamente. Eu vou. Só que aí eu pensei e refleti, não compensa sujar o meu histórico da semana passada, foi excelente, literalmente. E hoje é o último dia do mês, moçada. Último dia do mês, em uma região de fundo, em uma região de topo, dependendo do cara que está operando, dependendo da euforia dele que ele está aqui, sentado operando nesse ranger de lateralização que literalmente Londres criou-se, porque, olha só, Londres criou-se esse ranger aqui, ó. Literalmente. Então a gente está trabalhando aqui dentro. Existe uma continuidade aqui de movimento para o preço poder continuar caindo mais? Existe. E mesmo assim vai ter gente batendo na tecla da compra, vai ter gente batendo na tecla da venda. Só que o que vai demandar se você está certo ou se você está errado é o seu gerenciamento no final de tudo, no final de 10 operações, no final de um mês, entendeu? Não queira lucros imediatos no dia que você está operando. Aprenda isso também, que você vai evoluir muito a sua análise. Vamos continuar aqui o nosso backtest. Olha só, nesse momento aqui, ó, que o preço toca em cima dela, olha só, a minha taxa, bem aqui, eu já seria tirado da operação se eu tivesse deixado apregoado. Foi aí que eu refleti e falei, porra, se eu tivesse deixado apregoado, hein? Porque no momento que ele veio trabalhar aqui, ó, e ele fez esse pavio, eu pensei, é daí pra baixo. Eu fiquei brincando no grupo, é daí pra baixo, não pode subir mais, literalmente. É daí pra baixo. Eu aceito daí pra baixo. Só que aí eu lembrei, a gente tem regiões atrás, a gente tem regiões mais anteriores, até mesmo essa daqui, ó, que ainda não foi, digamos assim, testada. O preço pode trabalhar lá em cima? Pode. Ela é uma região importante para a gente? Possivelmente sim, porque olha aqui, ó. Ele não buscou, digamos assim, 50% desse movimento, porque isso aqui, ó, foi um liquidity void. Os pavios, olha aqui, ó. Dentro aqui, eu trouxe para vocês essa operação também. E depois eu falei aqui, ó, que o certo seria esse daqui. Só que o que que é certo e o que que é errado? O preço pode trabalhar aqui dentro desse refinamento de região? Pode. O preço pode trabalhar nesse refinamento. Ele vai? Só Jesus dirá. Vamos continuar o nosso backtest. Olha só. Nesse momento aqui, ó, eu pensei em entrar vendido aqui. Eu pensei bastante em entrar vendido bem aqui. Só que eu estava literalmente apregoado no preço do Euro USD. Então, peraí. O Euro USD não está em região de venda, mas o GBP USD está em região de venda. Ele pode brincar mais abaixo para ele poder, digamos assim, suipar uma galera e literalmente voltar a sua captura de alta? Pode. Porque isso daqui embaixo é criação de liquidez. Porque aqui embaixo a gente tem o CISD do fundo. Opa, cliquei errado. A gente tem o CISD do fundo. E, além desse CISD do fundo, a gente tem esse Fair Value Gap aqui, ó, que eu marquei ontem junto com vocês também. Literalmente, eu puxei ele até aqui, ó. E vamos deixar o preço movimentar-se. Eu queria muito ter pegado essa venda aqui, eu queria muito, só que alguma coisa me falou que não era a hora certa. E olha só, ele tufo, olha aqui. Tufo de uma vez, ele sentiu a região vendedora aqui em cima, o preço foi reto, tufo de uma vez. Isso já te mostra que essa região aqui ela é extremamente forte, literalmente, e não deu nem tempo do meliante pegar a venda aqui, ó.
Se ele tivesse nos 15, é claro. Se ele fosse pegar essa venda aí, a venda dele seria no fechamento desse candle aqui que fez todo o rompimento aqui atrás. Porque o CISD em um topo, ele é de um, dois ou três candles anteriores. Aqui rompeu tudo. Literalmente, ó, tuf, rompeu tudo. Seria isso daqui, ó, a operação do cara. Pra ganhar um para um. Eu tenho coragem de fazer isso? Não tenho, cara. Eu não tenho coragem de pegar a operação um para um, nem se Jesus me mandar, falar, Samuel, eu vou pegar na sua mão, vou te abençoar e vou falar aqui, ó, pega um para um. Não consigo, Senhor. Não consigo. É um risco muito acima do que eu aceito, porque se eu ganho 3 para um e eu perco literalmente 5 ou 6 operações, eu saio positivo. Se eu pego 5 para um, digamos assim, e eu perco 7 operações, eu saio positivo, porque no final a conta fecha. Literalmente, basta você pegar mesmas operações, os mesmos movimentos que o preço ele faz e refaz todo dia a mesma coisa, com similaridade do passado, tá? E aí, literalmente, deixa eu voltar aqui agora. Isso, a compra aqui, ó. Olha como ela se comportaria, literalmente, porque o preço já está finalizando o seu dia aqui, ó. Ó, 13 horas você já não estaria mais na operação, então você possivelmente fecharia essa operação no dedo, porque olha só ela voltando. Você fecharia essa operação no dedo, literalmente. E olha só, acabou o nosso dia. O que que tivemos aqui? Nada. Nada, literalmente. Para mim, foi um dia interessantíssimo porque ele fez um teste comigo mesmo. Dias assim são necessários para moldar o operador que você quer ser no seu futuro. Não operar também é operar. Não clicar também é operar. Tomar uma decisão e literalmente o preço te mostrar uma convicção de que aquilo pode romper também é operar. Você está com a operação literalmente apregoada no preço e ela literalmente está dando gatilhos de que vai romper e você clica no dedo e tira ela, isso não é medo de perder a operação. Literalmente. É medo de tomar aquele movimento que você já está prevendo. E mesmo assim você vai lá e tuf, fecha igual eu fiz. Tá certo? Tá. Você se sentiu confortável em estar fazendo isso? Se sentiu. E aí? Essa é a questão. E eu também falei, moçada, que bem aqui em cima, ó, teria gente executando essa venda apregoada ao preço. Só que eu cancelei a minha apregoação. E o John ainda ficou indignado comigo. Você não pegou? Eu falei, bicho, eu não peguei. Eu vou fazer o quê? Eu vou mentir e falar que eu peguei? Não, velho. Não tem necessidade de fazer isso, não, literalmente. E o preço tá literalmente brigando, ó, dentro de um Ranger. Então, isso daqui tudo é uma acumulação. E aí vai existir um rompimento. Daqui para cima ou daqui para baixo. Eis a questão. O que que o preço vai querer fazer? Ásia, que o Zone vai te contar. Seção asiática vai te contar. Londres vai te contar. Nova York vai te contar. Só que, assim. Esse mesmo dia que aconteceu aqui, ó, no dia de hoje, ele pode se repetir amanhã? Pode. E aí, qual vai ser a sua decisão, Samuel? Não clicar novamente? Possivelmente. Porque esse movimento aqui de asa eu não gosto. Ele foge do meu setup. E agora deixa eu ir lá pro Euro USD e olha aqui, ó. A venda que eu falei, literalmente, ela seria aqui em cima de confluência, de confluência com o euro USD na questão da divergência. Como assim na questão da divergência? Deixa eu pegar aqui, ó, e puxar lá para pertinho e deixa eu dar um zoom aqui maior. Você concorda ou discorda de mim que no momento que esse candle aqui, ó, fechou em cima de uma região anterior, literalmente, o preço fez falso rompimento? Em teoria, ele não tem que dar um candle contra o que ele está fazendo? Ok, fizemos isso. Só que esse candle, em teoria, rompeu a simetria do candle anterior? Não rompeu. Então desconfigura-se venda. Desconfigura-se venda. Pelo simples fato disso daqui. Desconfigura-se. Desconfigura-se. No meu setup, ele desconfigura. E eu vou fazer o quê? E olha só, nesse exato momento aqui, ó, o GBP, olha só. Deixa eu fechar isso aqui que eu tô mexendo ainda nesses parafernalhas aqui, que eu tô operando só o EURUSD e o GBP-USD e olho de vez em quando o SDJPY, olho de vez em quando para me comprar, né? Porque a gente opera em dólar. Eu olho aqui a cotação para me comprar no dia, tentar comprar um pouquinho mais barato. E tá legal. E olho também o DXY, que é muito gostosinho de olhar ele para confluência e divergência do GBP e do euro. Olha aqui, olha o movimento da compra que eu citei, literalmente, vamos colocar ela no 50% desse Fair Value Gap aqui, ó, e não no CISD, tá? E vamos colocar o alvo dele lá no topo.
ganhando 3, a gente aceita ganhar 3, né? Seria literalmente isso daqui, ó. Tem gente nessa operação ainda. E vai ter gente que não aceita o preço fazer isso aqui, ó, e vai fechar ela no dedo. Do mesma forma que eu falei aqui na frente. Vamos voltar para o euro USD. Olha que bacana. Olha o movimento do euro USD. Olha aqui. Nesse exato momento aqui, ó, que o candle bate aqui em cima, ele não crava? Cravou. Este candle aqui, ó, ele foi lá em cima, ele teve força, literalmente, ó, o único candle teve força para capturar tudo que tinha aqui atrás. Não estou usando o book para saber o que que ele capturou, porque teve gente que aceitou essa venda aqui, literalmente. Eu vi gente fazendo isso hoje em stories do WhatsApp, stories do Instagram, literalmente em YouTube ao vivo. Teve gente que executou essa venda e tá certo. Tá certo, não tá errado. Vai ter vezes que ela vai dar certo também. Só que você tem que lembrar: acumulação, manipulação e distribuição. Rapaz, como assim? Como assim? Olha aqui, ó, preço acumulado aqui, ó. Literalmente. Nesse momento aqui, ó, olha aqui, ó. O início da Killzone de Ásia no Euro USD e olha o início da Killzone de Ásia no GBP USD. Aqui não foi a sua acumulação, aqui não foi a sua manipulação e aqui não foi a sua distribuição. Vamos voltar lá para o Euro USD. Aqui não foi a sua acumulação e o Euro USD não rompeu. Vamos voltar para o GBP USD. Olha aqui, mesmo movimento, só que um não rompe e o outro rompe. Muita gente que estava esperando essa manipulação aqui embaixo não executou pelo simples fato de não estar olhando o ativo correlacionado, porque essa compra aqui, ela literalmente foi linda. 5 para 1. Aonde seria a saída dela? Olha aqui, ó. Esse breaker literalmente aqui e esse breaker literalmente aqui. Qual dos dois é mais forte? Não sei. Qual dos dois vai respeitar? Não sei. Como você sabe que isso é um breaker? Foi ensinado assim. Lacunas de valor justo em aberto, seguido de um candle contra a tendência, temos um breaker, temos um fundo, porque em teoria, um pullback é isso daqui, ó. O preço bate e retorna. Só que muitas das vezes o preço literalmente, ó, ele tem lacunas para poder segurar o preço mais acima. E vamos voltar para o GBP-USD aqui. Olha a diferença dos dois ativos. Mesmo os dois ativos sendo correlacionados, vai ter um momento exato que ele vai dar a venda e vai ter um momento exato que ele vai dar a compra. Aqui não subiu reto? Aqui não subiu reto? Subiu. Olha aqui, ó. Bem aqui agora, deixa eu fechar aqui. Bem aqui, ó, no candle de 17 horas. O certo dele aqui, ó, no CRT em si, como esse de 13 horas aqui, ó, foi falso rompimento fechando, o certo não era um cair aqui para buscar essa liquidez aqui? Era. Então, Ásia possivelmente pode fazer a sua captura, porque a gente tem lacunas de valor aberto aqui. Possivelmente ele pode trabalhar em baixa? Pode. Ele pode trabalhar em baixa. Só que para ele trabalhar em baixa fielmente, ele tem que romper isso daqui, ó. Porque aqui seria o gale, digamos assim. Um candle subiu, né? Não deu gatilho da venda, digamos assim, e aí essa aqui seria a reversão. Mas da mesma forma que o candle de 17 horas teve força para romper, vai ter gente acreditando na compra do CRT aqui, ó. Aqui abaixo, tá? Vai ter gente acreditando nessa compra, só que vai ter os mais espertos que vão operar o padrão 159, que vai esperar Londres fazer a sua manipulação ou sua captura. GBP-USD aqui, voltando pro GBP-USD aqui, ó. Olha o que que o GBP-USD está te mostrando. Ele está trabalhando literalmente dentro desse ranger aqui, ó, que é o ranger que a gente desenhou junto. Então o preço está literalmente consolidado. Ele te mostra isso no time de H4. No time de 15 minutos, isso daqui possivelmente pode ser uma tendência. No de 15. Só que o de 4 está te mostrando que ele está consolidando, possivelmente. E ele está querendo fazer o Turtle Soup aqui, ó, para ele poder capturar um objetivo novo. E aí? Ele vai querer fazer isso? Olha só. Ele não criou liquidez aqui embaixo? Vamos voltar lá para o Euro USD. Que liquidez que o Euro USD criou aqui embaixo? Nenhuma. Tá dando muita divergência, mas é bastante, não é pouca. Olha aí, ó. Literalmente, olha o rompimento aqui, ó. Um turtle sub bem aqui. Porque se teve uma galera que acreditou na venda aqui em cima, com alvo aqui embaixo, igual eu citei, que foi o meu caso, só que eu não cliquei, eu preferi tirar a operação. Isso daqui é um CISD, tá? Isso daqui é um CISD. E vai ter gente vendida nesse CISD. Com stop aqui atrás,
com o alvo, olha onde? 3 com o alvo, olha onde? 4,5. Ai, Samuel, eu quero aceitar 5. Posso? Pode. Faça o que você tiver vontade. Só que eu vou esperar Londres abrir para me poder tomar uma decisão futuramente, porque, meu amigo, o dia de hoje foi um teste de paciência. Teste, literalmente. Tem dias que acontece isso? Tem dias que acontece isso. Vou ficar relutando com o gráfico? Não. Não faz sentido eu dar murro em ponto de faca. Literalmente. Não faz sentido dar murro em ponta de faca. Mercado tem todo dia. Se você não conseguiu executar uma ordem hoje, parabéns, mérito seu. Se você conseguiu executar uma ordem, tomou win, parabéns, mérito seu. Se você conseguiu executar uma ordem, tomou loss, parabéns, mérito seu. Tudo é mérito nosso. Tudo vai depender, literalmente, da nossa interpretação daquele exato momento que a gente está ali tentando operar. Porque, para falar a verdade, a gente só especula. A gente não sabe se o preço realmente vai subir, se o preço realmente vai descer. A gente não sabe. A gente especula. Especula. A gente especula. Por que que a gente especula? E trabalha um gerenciamento de risco. Por que que a gente especula? Pelo simples fato de já ter acontecido padrões anteriores para possíveis padrões futuros se repetir. Porque o mercado ele é seguido de padrões, ele segue padrões. E o que que você faz quando você pega um padrão que você literalmente se sente desconfortável em estar operando nele? Hã? O que que você faz? Na maioria das vezes, eu estudo aquele padrão. Para quando ele acontecer uma novamente, uma vez, uma segunda vez, uma terceira, uma quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona e décima, eu possivelmente posso saber o que eu posso querer executar. E não ficar, literalmente, aperreado. Porque vai acontecer movimento que você desconhece. Se todo dia você sentar a bundinha na cadeira e literalmente, dentro de 5 anos, você está ali operando, você já tem um conhecimento de mercado de 5 anos, de 10 anos, de 15 anos, meu amigo, vai ter movimentos que o preço vai fazer que você desconhece, literalmente. Vai ser similares a anteriores. E aí você vai criando tempo de tela, que é o famoso tempo de tela. Entendeu? O tempo de tela é necessário? Ele é necessário, porque ele vai te livrar de muitas furadas, literalmente. O que seriam essas furadas? Uma entrada mal colocada, um stop mal colocado, coisas que você vai ter que refinar com o passar do tempo. Porque não adianta nada a gente ter teorias e teorias e teorias se você não executa uma. Qual teoria você quer executar? Eu estou trazendo literalmente muitas teorias aqui para vocês terem uma noção do que vocês podem estar fazendo, porque vocês sempre vão ouvir eu falar. Você escolhe o que você quer fazer. Se o preço quer vender e você quer comprar, espera o momento certo que vai dar a compra. Se você quer comprar e o preço está vendendo, espera o momento certo que você vai comprar. Ou vice-versa, você vai vender contra a tendência, a favor da tendência, é você que vai decidir. Porque a gente tem um limite, digamos assim, aceitável para estar operando e não aceitável para estar operando. Só que você decide. Você apregoa ou você clica? Você apregoa ou você clica? Até nessa decisão ela é nossa. Você pode ter um puta setup de livro e o puta setup de livro da loss, como acontece bastante, pelo simples fato da interpretação daquele momento estar em uma região extrema de preço. Como assim uma região extrema de preço? Vamos colocar aqui no 4 horas, ó. Olha o que que a gente tem aqui, ó. Um rompimento de um fundo. Olha o que que a gente tem aqui, ó. Deixa eu pegar só essa linha aqui, ó, só para vocês terem uma visualização melhor. E deixa eu colocar de novo aqui nos 15 minutos. E olha só. Olha o sweep que ele fez aqui embaixo. Então, olha o movimento que ele fez. Esse movimento aqui, ó, tuf, tuf, tuf. Eu já desenhei ele no passado para vocês uma vez, desse mesmo jeitinho aqui, ó. É um movimento de pivô, literalmente, de continuidade de movimento que é ensinado pra gente, porque o preço tende a testar aqui e continuar. Só que muitas das vezes, o preço, ele precisa buscar uma região que foi essa região aqui anterior para dar originalmente essa compra aqui. Literalmente. Se o preço tivesse rompido isso aqui, como no Euro USD, olha lá, e ele voltar, meu amigo, não é por nada não, mas aqui a gente consegue fazer loucuras. Se o preço tivesse rompido essa região aqui em cima, ó, e voltado, literalmente voltado aqui para retestar, essa compra aqui seria muito mais segura, porque o preço ia reto. Literalmente, vocês já viram isso acontecer, isso é setup de livro, tá? Setup de livro. Mas eu acho que é isso. A aula de hoje
Não tem muito que eu possa falar, não, porque literalmente eu já cantei a pedra no dia de ontem, na aula anterior. Só que o preço literalmente não fez aquilo que eu estava predisposto a aceitar no risco. Então é vida que segue, moçada. Vamos deixar marcado junto aqui já, ó, a nossa C1, a nossa C2, a nossa C3, a vela de 13 horas e a vela de 17, para a gente já ter um possível norte do que o preço pode fazer amanhã, para quando ele acontecer, a gente está preparado. Amanhã eu não vou conseguir acompanhar vocês porque eu vou levar o meu avô ao médico e eu não sei que horas a gente vai sair de lá, tá? Mas a partir das 8h30 eu não estarei mais em casa. Mas mesmo assim eu vou tentar acompanhar vocês, viu? E qualquer coisa vocês podem estar comunicando entre vocês mesmo do grupo. Eu quero isso, eu quero comunicação, eu quero literalmente vocês tirando dúvida com vocês para ver como vai ser o dia que eu não tiver. Porque já imaginou, a gente faz o projeto realmente da sala, eu toco esse projeto em diante, pago ali o Zoom e literalmente a gente começa a abrir lives para operar no dia que eu não tiver. Quem é que vai ficar responsável? Entendeu? Se eu e o John não tiver, digamos assim. Quem vai ficar responsável? Não vai ter salinha? Não vai ter operações? Claro que vai, meu amigo. A gente pode especular aqui um movimento apregoado. Nada interfere a gente em fazer isso. Só que olha aqui, esse topo não rompeu esse topo. Então o preço ainda está trabalhando dentro daquilo que eu falei. Ele está trabalhando dentro dessa lateralização aqui, ó. Qual a sua decisão? Aqui a gente tem um Fair Value Gap em aberto, ó. Eu vou estar marcando ele aqui. A gente tem uma região de Fair Value Gap que foi retestada e logo após fez o seu movimento, o certo dessa operação aqui no GBP/USD era romper o topo anterior para buscar uma possível liquidez, mas o euro USD ele rompeu tudo que ele tinha e mais um pouco. Olha só, ele rompeu aqui, ele rompeu aqui. Olha só, ele rompeu literalmente esse rejection block, que era a extremidade do preço que ele teria para ele poder trabalhar, para ele poder fazer o seu movimento, ó. E mesmo assim, você pode ter certeza que teve uma moçada que tomou loss aqui, tá? Teve uma moçada que tomou loss aqui por conta desse movimento aqui, ó. Literalmente, tá? Eu vi gente ao vivo hoje tomando esse loss aqui, literalmente. Após, literalmente, olha aqui, ó. Olha a hora que é. Meio-dia e 45. Olha só, que hora que a gente tem que parar de operar? 13 horas, né? Vamos voltar aqui no GBP/USD. Olha aqui, bem aqui, ó. Teve gente que acreditou nessa venda aqui, ó, com stop atrás do topo, com seu alvo lá no fundo, ganhando dois. Tem gente que ainda tá nessa operação, digamos assim, e esperando o preço. Porque tem gente que faz isso, tem setup que faz isso. Eis a questão. O que que você quer fazer? O que que você vai esperar o preço fazer para você poder reagir? O que que você vai esperar o preço fazer? Essa é a questão que você tem que fazer sempre, sempre quando você for operar. A decisão final, ela é literalmente sua. Você pode aprender todas as teorias de mercado, só que a decisão de final de clicar, ela é sua, ela é nossa, entende? Então, tipo, o que que o preço precisa fazer aqui dentro dessa região aqui, ó, para você poder fazer alguma coisa? Porque ele está trabalhando em um Ranger aqui ainda. Eu queria muito que o preço sweepasse logo uma das duas regiões para dar o seu movimento verdadeiro do dia. Porque sempre vai ser assim. Quando o preço sweepa uma região, o contrário dela é o movimento do dia, tá? O contrário dela é o movimento do dia. Só que a gente tem a seção de Nova York, que na maioria das vezes, Nova York tem dois setups. Ou ele continua, ou ele reverte. E na maioria das vezes o setup AMD ele dá uma falha, mas mesmo assim dá o seu win, e mesmo assim Nova York reverte, pelo simples fato de Nova York ter o final do fechamento de Londres. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem, ó. Deixa eu tirar tudo aqui do gráfico que vocês vão ver, ó. Olha só, 9 horas aqui, ó. Às 11, digamos assim, o meu que tá errado, literalmente. Eu tenho que mudar isso aqui depois. Mas literalmente, essa região aqui, ó, que o preço trabalha. Opa, depois eu vou ajeitar isso aqui para vocês entenderem melhor. Realmente, eu tô olhando aqui para, eu acho que isso aqui tá errado. Mas mesmo assim, dentro da região que o preço trabalha para poder fazer a sua captura de fechamento de Londres, na maioria das vezes
Nova York tem dois movimentos. Ou ele continua ou ele reverte. E na maioria das vezes, a abertura da Killzone de Nova York vai fazer a distribuição e o fechamento de Londres vai fazer a sua reversão. Por isso que eu brinco sempre falando que Nova York sempre tem dois movimentos, ou ele continua ou ele reverte. Mas para um acontecer, o outro também acontece, literalmente. Por isso que eu falo, o preço ele é precificado. Ele já tem que fazer um movimento X, entendeu? E se você tem a orientação das kill zones, você opera, digamos assim, mais seguro daquilo que você está fazendo, das sessões, ainda mais do candle C1, C2 e C3, que são Ásia, Londres e Nova York, AMD, entendeu? AMD nas sessões também. Só que olha o AMD aconteceu aqui, ó. E mesmo assim, ele deu a compra aqui para uma galera e mesmo assim ele deu a venda aqui para uma galera. Eu que fui mãozinha frouxa, não quis clicar. Me arrependo? Não, não me arrependo, porque esse movimento ele vai se repetir novamente. Quando ele se repetir novamente, eu vou vir aqui para vocês falar, galera, esse daí eu não clico, não. Literalmente, igualzinho hoje. Mas eu acho que é isso. Eu vou estar olhando o que que tá de errado aqui no meu indicador das sessões e possivelmente eu vou estar passando no vídeo de amanhã. Dependendo da hora que eu chegar, eu vou estar. Não, é 10 horas. Quer ver? Ah, ele tá começando às 9 e começa às 10 a sessão final de Londres e vai até meio-dia. Até 11 horas. 11 horas ou meio-dia. É o meu que tá marcado errado mesmo. Realmente, o meu tá marcado errado mesmo. Mas é isso. Eu vou estar olhando o que que ele tá marcado de errado aqui, conferindo na minha planilhinha das killzones ali, que eu tenho um gabaritozinho. Já enviei no grupo pra vocês, tá? Dê uma lida nela, por favor, com carinho, com bastante carinho, porque ali tem um ouro que a galera cobra muito caro pra poder estar ensinando pra vocês. E eu tô ensinando gratuitamente. Então é isso, moçada. Minha expectativa de amanhã é o preço, literalmente, trabalhar fora de uma região dessas duas aqui, tá? Porque eu não aceito fazer nada aqui dentro, porque o preço está lateralizado. O setup funciona muito bem no preço lateralizado? Funciona. Só que eu não assumo esse risco. E como eu não vou estar em casa amanhã também, como é que eu vou assumir um risco se eu não vou estar entre o PC e a cadeira? Eu vou apregoar a minha operação estando fora da minha casa e vou deixar o preço andar? Você pode fazer isso? Você se sente confortável? Em algumas operações, sim. Em algumas operações, não. Apenas quando o preço está claro que ele pode literalmente buscar uma região de Fibonacci que eu tenho anterior, porque aqui, ó, a gente não tem estrutura nova. A estrutura ainda permanece sendo essa daqui, ó. Porque o certo era o preço ter rompido aqui ou ter rompido aqui em cima. E não fez nenhum dos dois. E mesmo assim ele está consolidado, lateralizado, acumulado. Ele está querendo fazer o que ele quer aqui dentro. Você vai aceitar fazer o que ele quer ou você vai aceitar ele fazer o que você quer? Fica essa reflexão. Desculpem pela sessão errada, vou corrigir e trago para vocês. É isso, moçada. Mas a sessão é literalmente referência após Nova York, literalmente. Ela é aqui, ó. Só tá errado o meu horário. Mas vamos lá. Vou estar subindo esse vídeo já já. E é isso. Boa noite e até amanhã, possivelmente.